Bom dia, amados irmãos e amadas irmãs em Cristo Jesus. Que nesse dia, segunda-feira, não esqueçam, assim que acordarem, abrir os olhos, não esqueçam de invocar o nome do Senhor. Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Quanto mais invocarmos, mais estamos sendo transferidos, ou seja, mudando de plano, daqui da terra para as regiões celestiais. Portanto, amados e amadas irmãs em Cristo Jesus, invoquem, dependa desse nome, porque é só nesse nome, se eu e vocês perseverarmos, aí sim podemos chegar ao reino dos céus, ao reino de Deus. Portanto, amados e amadas irmãs, não percam mais tempo. Vamos clamar o nome do nosso Senhor. E depois que nós invocarmos, sentirmos o queimor do Espírito dentro de nós, aí sim podemos abrir nosso alimento diário, que com certeza traz as pepitas que Deus tem revelado ao nosso querido irmão Pedro Drong. E nós estamos entrando, segunda-feira, na terceira semana, né? O plano da salvação divina. Graças a Deus. E Alimento Diário, volume 4, que vocês já sabem, e será pregado este evangelho do reino. Ó Senhor Jesus. Aí aqui fala assim, o plano da salvação divina. Louvado a Deus. E hoje, graças a Deus, vem falar para mim vocês, na segunda-feira, sobre o curso Curados do Pecado para Viver no Plano Celestial. Tem também aqui a leitura bíblica, né, que é Números 21, 6 a 9, que fala sobre as serpentes abrasadoras, né, que o Senhor colocou aquele povo que murmurava tanto, o povo de Israel. E você já sabe a história, né? A serpente picava, a maioria foram morrendo. Mas eles pediram a Moisés para falar com o Senhor, e o Senhor providenciou uma serpente de bronze. Graças ao Senhor, eles providenciou a serpente de bronze. Mandou Moisés fazer uma serpente de bronze. E aquele que olhasse, né, para a serpente ficaria curado, né? Então, amados e amadas irmãs, vamos olhar para Cristo para sermos curados. Amém? Louvado seja Deus. E ler com oração, é? Aí ele diz assim, ó, João 3, 14 ao 15, ele diz, e do modo por que Moisés levantou a serpente do deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Portanto, aquela serpente ali que foi levantada na haste, ela tipificava Cristo. Cristo que foi levantado também no haste, que foi na cruz, para salvar a mim e a todos vocês que estão me ouvindo. Louvado seja Deus. E o título já lhe disse, né? Curados do pecado para viver no plano celestial. Graças a Deus, o Senhor está nos revelando as palavras, essas palavras proféticas, que é para que eu e vocês não possamos desviar do caminho da vida. Louvado seja Deus. Aí aqui, uns 8 parágrafos, cheio de luz, e ele diz para mim e vocês o seguinte. Ele diz assim, o título da semana é o plano da salvação divina. Apesar das sérias consequências geradas pela queda do homem, Deus providenciou a salvação completa para nós, graças a Deus. Essa salvação que abordaremos, aliás, nos livra não apenas dos pecados que cometemos, mas também da natureza que foi implantada em nós pelo pecado. Ó Senhor Jesus. A origem dessa natureza maligna é o diabo. Satanás que se desobedeceu e se rebelou contra Deus. Depois disso, a alma humana passou a ser o que? Passou a ter certa disposição para intrigas, como o livro de Jó expõe.
Esse livro apresenta dois seres temíveis, ó Senhor Jesus, que retrata a vida da alma, contaminada pela natureza maligna do diabo. Qual é a cura para isso? Apresentaremos uma relação entre a nossa salvação e o cumprimento do plano divino de instaurar o reino dos céus aqui na terra. Esse reino está sendo instaurado hoje por meio da pregação do evangelho de nosso viver. Além disso, veremos que quando andamos no Espírito, não apenas temos nossa carne aniquilada pela cruz, mas experimentemos a realidade do reino dos céus, o que nos torna o quê? Parte do Filho varão, que vencerá Satanás. Portanto, amados, isso aqui já disse tudo. Nós precisamos e temos, primeiro precisamos estar estando o Espírito, dependendo do Senhor. E temos uma responsabilidade, amados, de levar essa palavra profética para salvar vidas. Ó Senhor Jesus, que Senhor maravilhoso. Aí ele diz assim, segundo tópico, ele diz, em meio a provações e luta, o Senhor pode mudar nossa realidade espiritual. Mediante seu poder, podemos sair do plano terreno e ir para o plano celestial, deixando de viver por nossa esperteza, por nossos pensamentos, por nossa inteligência e capacidade. Isso ocorre quando entendemos que o governo de nossa vida vem do céu. O Evangelho de Deus, o Evangelho de Mateus, aliás, nos revela o reino dos céus e como podemos viver em sua realidade. Portanto, amados e amadas irmãs, mesmo que nós tenhamos capacidade, né? Sejamos bastante inteligentes, mas lembre-se, nossa capacidade, nossa inteligência, ela tem que vir de Deus. Nós temos que estar conectado a Deus. Lembre-se bem disso, viu? Louvado seja Deus. E eu vou dar um pulozinho aqui, até no. Aliás, o 3 é muito importante também, o 3, para que nós possamos ficar mais e mais arraigados no Senhor. Ele diz: graças ao Senhor, graças a Deus. A igreja é como uma ilha neste mundo governado por Satanás. O Senhor colocou sua igreja na terra e ela não é dominada por seu inimigo, nem pelo império das trevas, mas pelo céu, pois a igreja é o reino dos céus. Portanto, amados, não fiquem em dúvida. O Senhor nos escolheu como igreja para nós ser dominado pelo reino dos céus. Lembre-se bem disso. Ó Senhor Jesus. Aí ele diz: mesmo em meio a tormentos e ataques do inimigo, Deus já nos deu a vitória. Graças a Deus. Estamos nas ruas orando pelas pessoas e pouco a pouco ganhamos mais espaço. De quarentão em quarentão, de cidade em cidade. Vamos conquistar a terra de volta para o Senhor. Portanto, amados e amadas irmãs, que está muito claro que nós precisamos realmente levar esta palavra profética para a salvação das pessoas lá fora. Não ficarmos só para nós. Lembre-se bem disso. E aqui no 5 tem uma frase que diz o seguinte: o desespero de Deus é não haver quem o entenda e quem o busque. Esse é o desespero do nosso Senhor. Ele fala, fala, e muitos ainda de nós não entendem o que ele está falando. Ele diz, Deus criou o homem para ele reinar na terra por meio desse homem. Por isso ele o criou à sua semelhança e disse que sujeitasse a terra. Mas o homem se extraviou e se tornou inútil. Por quê? Por causa do pecado, porque deu ouvido a Satanás. Lembre-se, irmãos e irmãs, nós precisamos dar ouvido a voz do Senhor, a palavra do Senhor. Perceba o desespero do coração de Deus. O homem que ele criara para reaver seu governo na terra se desviou, preferindo obedecer à palavra da serpente. Portanto, amados e amadas irmãs, temos que ter muito cuidado ao ouvir os falares. Há muito falares aqui na terra, mas lembre-se, nós temos que estar abertos para o falar do nosso Senhor, que é esta palavra profética, uma palavra que vai nos levar à direção
de Deus. Aí eu vou descer mais um pouquinho. No sexto ele diz assim, gente, olha. Da mesma maneira que o povo de Israel era curado ao olhar para a serpente de bronze, quem olhar para o Senhor Jesus, quem crer nele, será curado do pecado e terá a vida eterna. Portanto, aqui já disse tudo para mim, todos vocês que estão me ouvindo. Nós precisamos estar olhando para o autor, como diz lá em Hebreus 12, o autor e consumidor da nossa fé, nosso Senhor Jesus. Porque, amados, só Ele é quem pode nos levar ao reino de Deus. Louvado seja Deus. E, para findar, o parágrafo 8 diz assim: o capítulo 7 de Romanos mostra o pecado que habita em nossa carne e também a contaminação de nossa alma. Aí ele diz: infelizmente, durante séculos e séculos, mesmo entre os cristãos, muitos ainda têm vivido pelo lado bom da alma. Aí onde muitas vezes nos pega é o lado bom da nossa alma. Ela não vem de qualquer maneira, vem disfarçada. E muitas vezes eu e vocês podemos cair no nosso lado bom da alma. Aí ele diz, é por isso que o Senhor nos revela sua palavra. Seu desejo é que, com essa revelação, entendemos e sejamos capazes de discernir as armadilhas de Satanás, a fim de viver pelo Espírito, buscando, em primeiro lugar, o reino de Deus. Portanto, amados e amadas irmãs, não podemos ficar mais em dúvida. Nós, eu, vocês que estão me ouvindo, e todos que já creram, precisam primeiro, antes de qualquer outra coisa, buscar o reino de Deus, buscar o reino dos céus. Amém? Louvado seja Deus. Que o Senhor possa, essa manhã, quando vocês estiverem lendo, ouvindo esse pequeno compartilhar, possa tocar nos vossos corações. Amém? Jesus é o Senhor. Tenha um bom dia na presença de Deus. Sim.